E aqui com o nosso podcast da Única Master, outra galerinha que também sabe muita coisa sobre os indígenas, que durante esse bimestre nós aprendemos muito sobre. Tá aqui Beatriz, Eduardo, nosso Dudu, Anthony, o nosso goleador, para falar um pouco a respeito dos indígenas. Sei que vocês fizeram uma viagem fantástica para visitar esses povos, que a gente já falou de povos originários, de nativos, e a gente chama de indígena também. Beatriz, e como é que foi? Foi fantástica essa viagem. Foi realmente incrível, Marquinhos. Eu adorei a viagem, principalmente na parte que a gente foi visitar os índios potiguaras. Por quê? Muita gente pensa que tipo, índio é só aqueles negócios que fica dançando assim, mas não, eles já estão até ainda mais adaptados ao mundo moderno, porque embaixo de um short meio de saia deles é um short normal, de uma pessoa normal que vive na sociedade. Eles têm celular, e eu acho impressionante como eles, além de preservar a cultura, conseguem se acompanhar à modernidade atual, não é, Farage? Uhum. E aí? Eu gostei muito da viagem, principalmente como ela falou, a visita aos indígenas. E também ela falou a questão do preconceito, que eles só acham que os indígenas são aqueles que fazem danças, enfim, isso. Ver esse pessoal mudou o seu conceito sobre os indígenas, Anthony? Mudou. Eu gostei muito de ver os indígenas, gostei da viagem. A viagem foi muito boa para mim, para aprender, falar sobre os indígenas. A gente foi nas indígenas Os Potiguara. Potiguara. A gente viu eles falando a fala deles mesmo, que eles têm outra fala. A língua, a outra língua e a língua portuguesa. O português, eles também falam as duas. Aí a gente foi lá para um canto para eles fazerem tipo um ritual para ficar falando da gente, pedindo obrigado e cantando as músicas e levando a gente lá. E depois a gente foi comprar as coisas que eles vendiam lá, tipo colar, de flecha, lança, essas coisas. Pintura de urucum também, né? Uma coisa que a gente comumente não vê, né? Que a gente acaba se pintando e vendo como é interessante, né? Que é uma cultura, pessoas tão perto da gente e a gente às vezes conhece tão pouco dela. Então, daquilo que nós vimos nos livros, aprendendo um pouco mais, ir lá faz a diferença, não faz, Farage? Exatamente. Sim. Por que você acha que indo lá para você, o que foi mais interessante entre essa comunidade indígena? Foi muito interessante saber os rituais que eles fazem, como eles arranjam comida, como eles atiram os arcos e flechas. Isso. O que mais? Além das vestimentas que Beatriz já falou também. Eu adorei uma parte também, porque eles sabem realmente a segunda língua que Antônio falou, que ele não falou qual era, mas é o tupi. Porque, inclusive, antes da gente chegar ao local, a gente além de falarem a língua, eles rezam também em tupi. A gente rezou em tupi. Tupi é uma língua que a gente pode achar estranho, mas quando você entende o significado, ela pode ser fantástica. É como você achar japonês esquisito e depois traduzir para o português. Beatriz, você disse uma coisa interessante, porque alguns vão pensar como no passado os portugueses chegaram aqui, até na carta de Pero Vaz de Caminha, como se os indígenas não tivessem uma religião. E aí quando você fala em rezar, fazer a oração em tupi, mostra para nós que não deveria haver esse estranhamento, né? Que eles têm uma religião já formada e tudo mais, e que consegue se relacionar muito bem, receber cada um. E comida, chegaram a comer lá alguma coisa, Anthony? Não, a gente não comeu nada, a gente só viu mesmo o urucum para pintar e disse mesmo que o urucum é o que faz o colorau. Coloral. E outra coisa, fabricar alguma coisa, algum brinquedo, alguma coisa que vocês pudessem dizer, isso aqui é da cultura indígena que a gente também utiliza? Infelizmente não, é porque foi algo bem rápido, já estava muito cheia a nossa agenda e precisava infelizmente voltar para casa, mas de qualquer forma ela foi muito divertido. Inclusive as coisas que eles estavam vendendo lá, dizem por aí que os colares que eles estavam vendendo trazia muita sorte. Sim. E aí
compraram, né? Mas me fala uma coisa, e tudo aquilo que vocês viram lá, o que é que mudou o seu conceito? Você acha que mudou alguma coisa do que você já tinha visto, do que você sabia, Eduardo? Ou você acha que era aquilo mesmo, que já esperavam? Eu não sabia os rituais, não esperava, não esperava que eles vendiam, só isso. E aí, Beatriz? Eu fiquei impressionado porque realmente a TV engana muita gente, porque a gente vê muito na TV índios dançando nada, no meio da chuva, e nem uns dois, só que não é uma realidade. Isso é uma linda comunidade que inclusive sofre muito preconceito em si sobre, como aí pode dizer, a aceitação do nosso país. Por quê? No começo da escravidão, antes da escravidão de africanos, foi os indígenas. Porque literalmente os portugueses não aceitavam em si os indígenas como, abre aspas, pessoas, como eu posso dizer, de Barreiros. Sim, ótimo, muito bom você falar sobre isso, porque até hoje, Anthony, meninos, o que acontece é que os indígenas ainda estão procurando que alguns direitos sejam reconhecidos. Alguns que estão na Constituição de 88, como a gente já viu em sala de aula, e até antes dela aquelas leis, só que as leis anteriores a elas diziam que os indígenas eles deveriam sofrer algumas restrições, alguns eram escravizados e tudo mais, e foi um longo processo. Vocês acham que essas reivindicações, desses direitos, é legítimo? Eles têm que lutar por isso mesmo? Você acha que não, eles têm que ficar lá no lugar dele e pronto? E aí, Antônio, na sua opinião? Pra mim, eles têm que lutar por esse direito, porque os índios também são muito importantes, a cultura deles é muito importante, eles conseguem falar outras falas e são muito importantes para a gente. Muito bem. Eduardo? A mesma coisa de Anthony, as línguas, Acho que a culinária também, né, tem a ver com isso, né, que a gente a mesma coisa de incorpora na nossa cultura, né, também, Beatriz. O que mais você pode acrescentar? Bem, algo que eu posso acreditar, porque, tipo, se eles não lutarem por seus direitos, eles vão literalmente se entregar, porque eles vão mostrar que eles não são humanos. Eles têm que realmente provar que eles estão ali pra mostrar que, tipo, essa cultura é nossa, vocês não têm direito de mandar na gente, tipo, para de fazer isso daqui, não sei o quê. Não, eles têm o direito da cultura deles, assim como os portugueses têm o direito da cultura deles. Mas o que realmente não poderia ter sido feito era português mandar na cultura de indígena, que infelizmente foi isso que aconteceu. Muito bem. Então, nós batemos esse papo aqui com vocês sobre os indígenas, que a gente já sabe que eles têm aqueles direitos à posse da terra, mas há uma luta quase que infindável por esses direitos. Houve morte, chegou a haver mortes, inclusive em relação a isso, né, de ambas as partes. Nós sabemos que houve batalhas e tudo mais que aconteceram aqui no Nordeste, posso dizer especialmente também no Seridó, lá na região para onde vocês foram, e é sempre muito importante ouvir a opinião de vocês e saber o quanto vocês aprenderam em sala de aula a respeito da cultura indígena. Show de bola, um abraço, dá um tchauzinho ali, ó. Tchau!